AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui. Louvo a Deus por esta oportunidade de poder servi-lo e de me encontrar aqui dentro hoje da Catedral da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. É provável que se alguém não sentiu ainda a presença de Deus, este alguém ou não está entre nós, ou não está em Cristo, porque é impossível não sentir a presença de Deus aqui. Quem está em sua casa, com certeza já sentiu essa mesma presença. Como é a minha segunda fala dentro desta nobre igreja, eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque um dia Ele me viu pregando para Pastos, aonde eu subia num monte que tem atrás de casa, e hoje Ele me privilegia após 17 anos para falar a esta igreja e através dela à nação brasileira e ao mundo. Então eu quero dar honra, glória e louvor àquele que escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus seja louvado por essa oportunidade, que Deus abençoe ao pastor Elias Cardoso, pastor doutor Elias, que eu conheci assim que eu entrei aqui. Que Deus abençoe o senhor, abençoe a sua esposa, grandissimamente. Nós estivemos aqui em uma vigília, nesse período complexo da quarentena, e posteriormente recebemos o convite para estarmos aqui. É muito honroso para nós, muito obrigado. Eu estou hoje com meu pai é um gaúcho que está entre nós aqui, paulistas, e ele está ali quietinho, ó. Levanta a mão, pai. Esse é o irmão Mário Danilo, o homem que me ensinou a orar. Se eu pudesse desenhar um quadro do meu pai, eu desenharia um homem de joelho. Te amo, Deus te abençoe. Eu estou com o meu irmão, com o Gilberto e com o Samuel. São amigos que se dispuseram a vir até aqui nos acompanhar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Flávio Pena, que eu conheci pelo telefone e agora presencialmente. Que Deus abençoe pastor Flávio muitíssimamente. O senhor está à frente de toda essa grande mocidade no Brasil e fora do Brasil também, pelo que eu vou me informando aí, né? Que Deus abençoe grandemente, prospere e guarde. É bem difícil para os dias atuais atuar numa liderança, ainda mais na liderança de jovens, mas o pastor Flávio tem sido uma pessoa extremamente usada por Deus para esse feito. Eu estou com um amigo especial aqui, é o Cleiton Queiroz. Está me ouvindo, mano? Deus te abençoe. Sabe que eu te amo, né, mano? Deus te abençoe muitíssimo. Cleiton, ele tem duas ferramentas, né? Vocês ouvem o Cleiton cantando, mas o Cleiton prega muito. E eu tenho tido oportunidades de encontrá-lo pelo Brasil afora e vivemos momentos marcantes, momentos muito especiais. E Deus deu uma graça para o Cleiton fazer o apelo. Eu acredito que daqui a pouco ele vai fazer também. Deus abençoe, Cleiton, amo sua vida. Obrigado pelas orações, pelo incentivo. Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor? Romanos, capítulo de número 5. Que
Deus abençoe o pastor Ivair, que me recebeu na vigília, o senhor e a sua esposa. Prazer em revê-lo também. Aos demais pastores que estão aqui, aos demais evangelistas, vice-presidentes da igreja. Deus abençoe todos vocês de maneira especial. Romanos capítulo 5. Como o texto é bem curto, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Eu faço a leitura e você repete ela após mim, pode ser? Sem dificuldade alguma. Você pode até repetir a minha própria fala, para não existir distinção de versões bíblicas. Vamos lá? Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé. A esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Repita comigo, por gentileza. Não somente isto. Enfaticamente, sabemos que a tribulação, forte, sabemos que a tribulação, produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão. Bem forte para o Brasil e o bairro de Perus inteiro ouvir. Euforia versus processo. Quem você escolhe define o seu futuro. Tome o seu assento, por gentileza. Grande parte do Novo Testamento é atribuída à pessoa do apóstolo Paulo. É indiscutível o feito literário deste homem, que nos serve como legado até os dias de hoje. Das suas cartas, das suas missivas, das suas epístolas, nós temos algumas que se destacam. Dentre elas, a carta aos Romanos. A igreja que estava em Roma teve o privilégio de receber a orientação paulina por meio dos seus 16 capítulos aqui registrados. Romanos, segundo alguns grandes doutores do contexto teológico, é a carta que, se
acontecesse de não existirem os outros livros da Bíblia, ela por si só representaria o plano da salvação. A importância que ela destaca a temas específicos como salvação, como justificação, como regeneração, santificação, entre outros, nenhuma outra carta o faz. Paulo foi extremamente feliz ao registrar temas que carregariam o resumo de todas as mensagens de Cristo Jesus e de todos os vereditos proféticos e sacerdotais. Não é à toa que personalidades como Martinho Lutero tiveram seu primeiro e real e intenso encontro com Cristo através da carta aos Romanos. Lutero se identifica com o texto de Romanos em que diz: mas o justo viverá da fé. Responsabilizou-se ali o ato da sua conversão. Grandes eruditos como Martin Lloyd-Jones afirmam que a carta aos Romanos, ela é a rótula que liga todo o corpo que está acima e a estrutura do pé que está abaixo para se firmar o cristianismo. Se retirarmos a rótula, tudo que está em cima cai e tudo que está embaixo perde o equilíbrio. A importância dessa carta foi dita e várias vezes será dita por muitas outras pessoas. Dos temas mais brilhantes que nós temos aqui, destaco o tema da salvação. Pouco se prega hoje sobre salvação, mas em todas as cartas de Paulo ele fez questão de nos lembrar o grande feito de Cristo no Calvário e nos conduzir ao ato salvífico. Romanos é uma carta que tece comentários específicos sobre a salvação, mas Paulo abre esta carta diante de nós e no capítulo 5, versículo 4 e 5, ele nos apresenta uma escala de valores pouco lembrada. A escala de valores que Paulo nos apresenta, ela começa com um degrau chamado tribulação, e ela progride até o último degrau chamado esperança. No capítulo 5, Paulo coloca 4 degraus diante de nós, ou 4 etapas, ou 4 processos, ou 4 fases, das quais a primeira ele chama de tribulação, a segunda ele chama de paciência, a terceira ele chama de experiência, e o quarto degrau, ou a quarta etapa, ou processo, ele chama de esperança. O apóstolo Paulo cria uma escala, pastor Flávio Pena, e nessa escala ele coloca o primeiro e o último valor. A primeira, ela tem um valor para nós, ela está aqui embaixo, ela é chamada de tribulação. A última continua tendo valores para nós e ela é chamada de esperança. Enquanto o apóstolo Paulo está desenvolvendo o seu raciocínio, ele coloca diante de nós estas 4 plataformas, essas 4 fases de um processo. E eu penso, junto com outros mais, de que não existe cristianismo sem tribulação. É até difícil você considerar algum personagem na Bíblia que não passou pela tribulação. Todas as pessoas que passaram pela tribulação, passaram por uma etapa caracterizada por situações complexas, opostas, opressoras, dificultosas, com as quais não se tinham previsão de quando ou como sair. Qual o nome? Tribulação. O cristianismo, ele cresceu através da plataforma da tribulação. O apóstolo Paulo utiliza uma palavra difícil de nós aceitarmos, porque a tribulação produz para nós um peso de glória. O apóstolo Paulo faz com que a tribulação se torne a hospedeira do primeiro processo que Deus utiliza para tratar alguém. Quando Deus quer tratar alguém, Deus não utiliza a exaltação. Quando Deus quer tratar alguém, Deus utiliza a tribulação.
Quando Deus quer formar alguém no seu processo de vida, no seu processo de cumprimento de promessas, Deus não utiliza a facilidade, Deus não utiliza os atalhos, Deus utiliza a tribulação. Quando Deus se utiliza da tribulação, Ele não está fazendo isso para te prejudicar. Quando Deus se utiliza da tribulação, Ele não está fazendo isso para te maltratar. Ele está fazendo isso por dois motivos. O primeiro motivo é para te preparar para a próxima etapa. E o segundo motivo é para não perder você. Porque quem começa dando facilidades vive perdendo oportunidade. E o meu Deus, Ele não trabalha com facilidade. O meu Deus, Ele trabalha com processo de formação. A tribulação é um degrau que Deus coloca, pastor Elias Cardoso, para que jovens, adultos, senhores, quando chegarem aonde Deus quer que ele chegue, ele não diga assim, foi muito fácil, mas ele diga assim, olha, eu saí escravo, mas hoje eu sou governador do Egito, é muito difícil. Eu comecei em um período e passei por um processo, tribulação. Depois ele diz que depois de passar pelo processo da tribulação, tenha paciência. Não sei se você já percebeu, toda pessoa que está passando por um processo dificultoso, pelo deserto, pela prova, linguagem de pentecostal, está passando pela prova, esse tipo de pessoa desenvolve paciência. Esse tipo de pessoa se torna tolerante. E o que é a paciência? Paciência é a qualidade de não perder o equilíbrio mediante ocasiões infortuitas. Paciência é a qualidade de manter o equilíbrio quando nada vai bem. Uma pessoa que é paciente está passando pela quarentena. Uma pessoa que é eufórica não atravessará a quarentena. A paciência vai caracterizar um outro nível de ser humano em você. A paciência vai caracterizar um outro tipo de pessoa em você. A paciência é a virtude mais ausente da era pós-moderna. Antes a internet era discada, depois passou a via rádio e agora a internet é banda larga. Não deu só para banda larga, agora a internet ela está vindo cortando os oceanos e se tornou esse fenômeno maravilhoso. As pessoas se tornaram rápidas, velozes e digitais, mas o meu Deus ainda conta com gente que tem paciência. O meu Deus conta com pessoas que ainda andam dentro de um processo. A Bíblia vai mencionar então que o apóstolo Paulo abre uma terceira escala para nós, um terceiro degrau. Sai da paciência, o degrau se chama experiência. Uma pessoa que passou pela tribulação, adquiriu paciência, essa pessoa se torna experiente. O que é experiência? É aquele ou aquela que adquiriu prática através da vivência. Viveu, sofreu, aprendeu, teve paciência, se tornou uma pessoa experiente. Sabe a hora de falar, sabe quando entrar, sabe o que dizer, sabe como discorrer, sabe viver o que é para viver, sabe passar o que tem que ser vivido. Esse é um ser humano experiente. A experiência, ela normalmente é adquirida depois dos 30 anos de idade. A maioria das pessoas vai agregando experiências, mas com 30 anos para frente, ela se torna experiente. Antes de ser experiente, eu posso ser experimentado. Eu posso ser experimentado sem ter 30 anos. Eu posso ter passado por traumas, opressão, vencido depressão, sem ter chegado aos 30 anos. Ok, isso se chama ser experimentado. A experiência se forma no decorrer dos dias, dos anos e da vida. Não é do dia para a noite, leva tempo. Mas para chegar lá tem que ter passado pela tribulação, pela paciência. Quem chega na experiência é um ser humano que desenvolveu esperança. Falei aqui do meu pai, olho para o meu pai e falo, pai, como é que está a situação?
ele coça a cabeça e diz: com 56 anos eu posso te dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que por fim ele se levantará entre a nação. Por que é que chegam os nossos senhores e falam para nós de esperança? Porque eles desenvolveram paciência, têm experiência, e eles podem dizer: acredita, vai melhorar, acredita, nós vamos superar, acredita, vamos sair dessa melhor. Assim é a vida de alguém que tem esperança. Mas aqui agora com os irmãos, eu queria trazer essa base, essa introdução para o pensamento paulino embasado na seguinte fala: euforia ou processo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos apresenta um processo que começa na tribulação, passa pela paciência, se expande até a experiência e termina na esperança. E nós sabemos que a geração da era pós-moderna não é uma geração que respeita processos. E essa geração, ela é caracterizada pela euforia. E o que é euforia? Euforia é aquilo que caracteriza um ser humano com obsessões. Euforia é a característica de um homem imaturo. Euforia é a característica de uma pessoa desequilibrada. Euforia é a característica de uma pessoa que tem atos ou ações frenéticas. Então, a pessoa que é eufórica, normalmente ela vive fora da realidade. A pessoa que é eufórica, ela é bem parecido com um extraterrestre. Os seus pés ainda não foram colocados no chão. Ela vive no mundo da lua. Ela faz o que não é para fazer. Ela fala o que não é para falar. Ela age na hora que não é para agir. Qual é o nome que se dá a esse tipo de pessoa? Eufórico. Eufórico é muito parecido com Geazi. Fala muito, mas faz pouco. Eufórico é muito parecido com Sansão. Vive durante o dia matando filisteus, mas à noite está deitado e dormindo no colo de Dalila. Eufórico é muito parecido com Ló. Escolhe pela vista, mas não acredita no processo da fé. Eufórico, ele é caracterizado pela imaturidade. Ele é caracterizado pelo desequilíbrio. O eufórico, ele é caracterizado por ser extremamente estabanado, afobado, desequilibrado. Deus, ele não se utiliza de euforia. Deus se utiliza do processo. E o que Deus deseja e quer para nós é que nós venhamos entrar na linha do processo. Continuando aqui o raciocínio, quando nós analisamos sobre euforia e quando nós analisamos sobre o processo, nós vamos entender que as pessoas acerca das quais a Bíblia fala de euforia, estas pessoas trouxeram sempre consigo atos de desequilíbrio. Nenhuma das pessoas que não foram eufóricas causaram desequilíbrio, mas todos os eufóricos causaram várias vezes desequilíbrio. À luz da Bíblia, nós vamos entender que Deus está chamando a nossa geração para a euforia. E qual é um dos grandes problemas da nossa geração? A nossa geração se tornou uma geração eufórica. Mas eu te chamo a atenção para essa verdade. Não deixe que a euforia da chamada atrapalhe a necessidade do processo. Não deixe que a euforia da chamada atrapalhe a necessidade do processo. Acredita que Deus tem um processo para você, e esse processo será muito melhor e maior do que a euforia. Deus se utiliza de processo. O que são processos? Processos é um conjunto de ações, as quais Deus se utiliza para fazer com que você dê um passo de cada vez, para fazer com que você ande de uma maneira que Deus quer que você ande, para fazer com que você não ultrapasse os limites. Deus faz com que
uma pessoa que anda no processo seja totalmente diferente de uma pessoa eufórica. O eufórico não respeita quem está na frente, o processo respeita quem está na frente. O eufórico ultrapassa quem está na frente, o processo tolera quem está na frente. O eufórico quer puxar o tapete de quem está na frente, o processo respalda para não cair quem está na frente. O eufórico quer fazer sacanagens e difamar quem está na frente, o processo fala a verdade, não difama quem está na frente. O eufórico se utiliza do engano para chegar primeiro, mas jamais vai ser primeiro quem passou pela estrada do engano, só vai ser primeiro quem respeitou o processo que Deus utilizou. Deus não utiliza-se da euforia, porque a euforia faz atribuição ao diabo. O diabo promoveu uma rebelião no céu porque ele se utilizou de euforia. Subirei às mais altas nuvens e serei igual ao Altíssimo, e me assentarei acima das nuvens no trono de Deus. Jamais Deus vai fazer aliança com a euforia, porque a euforia nasce no coração de alguém desequilibrado, imaturo e desestruturado. O que é que Deus quer para mim, para você, para nós e para nossa casa? Alguém que grita: sai euforia, eu aceito a estrada do processo que Deus tem para minha vida. Eu queria que você prestasse bastante atenção e que pudesse se soltar em meio à mensagem, mesmo com essa máscara na sua face, porque existem coisas que o coronavírus não vai parar. E uma das coisas que o coronavírus não vai parar é o glória da igreja. O coronavírus não vai parar o glória da igreja. Eu vou repetir porque só 2 pessoas ouviram e parece que só 3 quer de fato ouvir o que Deus quer falar conosco. A coronavírus não pode parar o glória da... Se você observar, a Bíblia fala de processos. Quando nós pegamos a Bíblia, nós observamos que Deus se utiliza de 7 dias para criar os céus e a terra, e tudo que neles há. Deus utilizou-se de um processo. Se você pegar o tabernáculo e abrir ele em 3, você vai ver que Deus fez o átrio, Deus fez o lugar santo e o santo dos santos. Deus utilizou-se de um processo. Se você observar toda a história do povo judeu, do povo hebreu, do povo israelita, Deus se utilizou de um processo. Deus fez com que eles estivessem em Canaã quando Abraão vivia. Saíram, foram prisioneiros no Egito, saíram, atravessaram o Mar Vermelho, entraram novamente na terra prometida. Isso foi um processo. Deus se utiliza de 4 processos para evangelizar o mundo. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Este evangelho, ele será pregado em Jerusalém, Samaria, aos confins da terra e na Judéia. Esse é um processo. Deus, ele não trabalha com euforia. Diga para quem está ao seu lado: calma, querido, Deus trabalha com processo. Por gentileza, diga para 2 pessoas: controla a sua onda, segura a sua bola aí, abaixa um pouquinho o acelerador. Diga para ele: Deus trabalha com processo. Deus trabalha com processo. Quer uma palavra de Deus para a sua vida? Olha para a vida de Noé, homem reto, justo e andava com Deus, processo. Olha para a vida de Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei,
processo, etapa por etapa, caminho por caminho. Agora olha para a vida de Ló. Ló representa uma euforia. Não sei para onde vou, quero ir aonde o meu olho aponta. Vive coisas que não deve para viver na caverna de Zoar, e passa a existir dois povos que prejudicou Israel. Resultado da euforia. Deus não está te chamando para euforia, Deus está te chamando pro processo. A minha geração, eu repito, é caracterizada pela euforia, mas Deus quer que você seja carimbado pelo processo. Deus quer que você entre no processo. Me fala um pouco de processo. Te falo, o eufórico machuca quem está na frente, o processo cura. O eufórico ultrapassa quem está na frente, o processo tolera. O eufórico, ele trapaceia quem está na frente, o processo ajuda. O eufórico, ele puxa o tapete de quem está na frente, o processo não deixa essa pessoa cair. Até porque, se alguém puxar o meu tapete, eu não tenho a unção de Aladim, eu tenho a mão de Deus debaixo do meu pé, para não deixar eu cair. Esse é o processo. O processo reserva para nós algumas coisas diferentes. Quem vive de processo, ele é igualzinho a Jacó. Ele entra no vale como Jacó andando, mas ele sai do vale como Israel transformado. Quem vive de processo é igual Davi. Ele ouve a euforia gritar no ouvido dele: mata o rei, mas ele se submete ao processo e diz: eu não tocarei no ungido do Senhor. Quem vive de processo é igualzinho a Jesus de Nazaré. Ouve o diabo dizendo: lança-te daqui para baixo, transforma essa pedra em pão, olha, tudo isso eu te darei. Mas Jesus diz: eu não vivo de euforia, eu aceito o processo. Eu ouvi o pastor Elias e eu fiquei muito feliz. Então, eu vou replicar uma fala. Dá uma olhada para o seu vizinho, por gentileza. Olha bem para ele aí. Não precisa tocar, não. Só olha. Fala para ele assim: e aí? Euforia ou processo? Fala duas vezes, vai. Euforia ou processo? Fala de novo, euforia ou processo? Pediram para você limpar o chão, você não limpou, né? É euforia. Pediram para você ficar até o final, você não ficou, né? Euforia. Pediram para você vir aqui, como não ia ter banner, não vai ter, todo mundo vai poder entrar, você não veio, né? Nem preciso dizer, né? Alguém contou com você depois, mas você não apareceu, né? Euforia. Alguém estava esperando por você, você deu o seu nome, nem justificou. Euforia. Quer ver euforia? Fala que vai ter bolo. Quer ver euforia? Fala que vai sair no banner. Quer ver euforia? Fala que vai ter isso ou aquilo e que o seu Insta vai bombar. Quer ver euforia? Fala que vai estar do lado de uma personalidade supostamente celebrada. Deus não conta com euforia. Processo. 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 Me prova que é processo, te provo. Não é pregador famoso, mas eu não estou lá porque é famoso. Eu estou lá porque eu vivo um processo.
Me prova que é processo, te provo. É um dos maiores congressos do Brasil e do mundo, mas esse congresso não privilegia quem é celebridade, privilegia quem é processo. Não é possível que você não pegou isso, leva para tua casa. O diabo veio na Babilônia olhando para Daniel e dizendo: vem, come da euforia. Daniel olhou e falou: eu sou processo, rapaz. Eu não sento na mesa da euforia. O diabo chegou para Elias e disse: vai, Elias, senta na mesa de Jezabel, come da euforia. Elias disse: quebra essa mesa para trás de mim, Satanás. Eu sou processo. O eufórico não sabe lidar com pérolas. O eufórico deita pérolas aos porcos. O eufórico não sabe conservar o azeite na botija e a farinha na panela. O eufórico desperdiça. O eufórico não sabe conservar o azeite para esperar o noivo. Ele deixa o azeite queimando e ele dorme. Nunca deixa azeite queimar quando se dorme. Está desperdiçando com alguém que não virá. Não é assim que se espera o noivo. Se você está dormindo, deixa esse azeite para lá. Acende só na hora que você ouvir a voz do que está vindo aí. Eufóricos cometem graves erros. E nós precisamos de olhar para dentro de nós e interiorizar essa verdade. O que as pessoas, quando olharem para nós, vão ver? Euforia ou processo? Quero finalizar minha fala de forma muito rápida, apresentando para você a pessoa de Jesus. A vida de Jesus, ela é um modelo do que o apóstolo Paulo mostrou para nós. A vida de Jesus, ela é uma base do que o apóstolo Paulo nos apresentou. A vida de Jesus, ela caminha sobre 7 grandes etapas, sobre 7 processos. Primeiro processo, eu chamo de manjedoura. Jesus nasceu. Segundo processo, eu chamo de Rio Jordão. Jesus foi batizado. Terceiro processo, eu chamo ele aqui de pregações, sermões e operações de maravilha. Jesus pregou, operou e fez maravilhas. Quarto processo, eu chamo de deserto. Jesus foi tentado no deserto. Quinto processo, eu chamo de via dolorosa. Jesus foi para a via dolorosa. Sexto processo, eu chamo aqui de Calvário. Jesus foi para o Calvário. Sétimo processo, eu chamo de sepulcro vazio. Vou falar bem baixinho. Imagina o diabo assim, ó. Passou pela manjedoura. Passou pelo batismo. A euforia disse: me batiza. O processo disse: cumpra com a tua justiça. A euforia disse: mergulha logo, você é o rei, você é o Cristo. O processo disse: fica tranquilo, eu me fiz homem. E o diabo assim: não é possível. Disse para ele transformar em pão, não transformou. Disse para se saltar de cima do pináculo, não saltou. Disse que ia dar isso, não deu. E agora ele só vê assim, a pedra sendo removida. Só para quem ama a palavra, o processo nunca vai deixar a tumba fechada. O processo remove a pedra e o processo diz assim: veio como homem, morreu como servo, mas vai ressuscitar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vou repetir: veio como homem, serviu a sua vida no Calvário como servo, mas vai ressuscitar como Rei dos Reis e Senhor. Processo.
Recentemente, um jovem fez uma abordagem e ele me disse uma fala, e essa fala me deixou extremamente preocupado. Eu cheguei aos meus 30 anos, não tenho vergonha de falar, e de forma muito suada, de forma muito difícil, de forma muito batalhadora, você vai acreditando nas promessas. E você talvez já ouviu isso em algum lugar. A esperança demorada enfraquece o coração. E esse jovem me disse: Felipe, você é tão humilhado. Cara, você prega em aldeia indígena, você prega em trem, você prega em praça, você prega em grandes congressos, ninguém aqui me conhece. Você prega em lugares que ninguém sabe, você está lá. Você divide púlpito com um monte de gente top aí. Cara, o que acontece? Eu olhei para ele e disse assim: eu sei o processo. E eu não posso ser comprado pela euforia. Estar aqui dentro hoje é uma responsabilidade de falar, pastor Flávio Pena, para uma geração. E eu, pastor Elias Cardoso, tenho 30 anos, a idade de milhares que estão me ouvindo. O senhor já imaginou se eu assumo esse púlpito com euforia? Os senhores já imaginaram a humildade e a simplicidade com que eu estou dizendo isso? Sabe o que eu pedi a Deus? Senhor, me dê paciência para falar para a minha geração. Segura a sua euforia e acredita no processo de Deus. Davi não precisou de matar Saul para viver o processo da consagração de rei. José não precisou de se vingar dos seus irmãos para viver como governador do Egito. Daniel não precisou de comer dos manjares da Babilônia para ir e viver o que Deus tinha para ele dentro da Babilônia. Então Deus manda eu te dizer: guarda a sua euforia e entra para a estrada do meu processo. Eu queria que você dissesse para o amigo do lado: guarda a tua euforia e entra para o processo. Diga para 4 ou 5, guarda a sua euforia e entra para o processo. Você que está na sua casa, você que está na rede de transmissão, você que está pela internet, você que está na igreja, ouça o que o Espírito está dizendo de forma simples, de forma clara, de forma humilde, sem muito nhenhenhen. Guarda a tua euforia, refreia a tua euforia e entra pelo processo. É lá que Deus quer te abençoar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.